Boa noite, oficialmente agora, né? Nós estamos aqui na aula 2 de conhecimentos bancários. Ontem nós vimos sobre o Conselho Monetário Nacional, enfim, todo o sistema financeiro nacional. Nós conseguimos encerrar ontem sobre o sistema financeiro nacional. Agora, hoje, nós já entramos diretamente na área das instituições financeiras, ou seja, na base. Nós estamos ainda no sistema financeiro nacional, mas agora é a matéria, digamos assim, um pouco mais extensa, só que pontual, aquilo que também vai cair no concurso, né? E aí a gente vai ver as particularidades daquelas instituições que são financeiras e das que não são financeiras. Vamos lá então. A gente já começa com a Caixa Econômica Federal. Instituição financeira sob a forma de empresa pública. O que quer dizer isso? Ela é 100% estatal, né? Teve-se aí uma conversa durante o ano de 2017, que já vem por um tempo, né, do governo querer privatizar uma parte da Caixa Econômica. Se privatizar 10%, 2% que seja, ela deixa de ser 100% pública, mas atualmente a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob forma de empresa pública do governo federal. Então a lei dos servidores públicos federais, né, é vigente para os funcionários da Caixa Econômica, né? Com patrimônio próprio e autonomia administrativa, ou seja, apesar de pertencer ao governo federal, ela tem, né, um corpo administrativo autônomo. Tem o presidente e seus diretores, que são pessoas formadas na área da administração bancária, né? Justamente especialistas, economistas, pessoas que entendem das diversas áreas do ramo financeiro. As funções da Caixa Econômica. Ela foi fundada com o objetivo de promover entre a população o hábito de poupar, né? Quem não conhece aí a frase, né, vem pra Caixa você também. Atualmente a gente teve aquela campanha dos poupançudos da Caixa, né? Que durante o tempo de Copa, antes da Copa no Brasil, os poupançudos jogando bola e tal. Mas isso mais antigamente ainda, né? Ela tinha esse hábito de poupar. Disse que os escravos começaram a poupar na Caixa Econômica, que é antes ainda da abolição da escravatura, começaram a poupar na Caixa Econômica para poder comprar sua carta de alforria, né? Aqueles que ainda não estavam sob a lei do ventre livre, ou seja, ainda eram escravos, poupavam para comprar a sua carta de alforria, né? Função de agente operador do Fundo de Garantia. Vocês vão verificar, inclusive, no Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz financiamentos do Minha Casa Minha Vida, faz financiamentos de aquisição. O Banco do Brasil não faz financiamentos para a construção, só imóvel na planta, né? Em conjunto com uma construtora, vai vender, mas só vai financiar o imóvel, a pessoa vai habitar lá quando tiver o imóvel pronto. Então, aquisição. O Banco do Brasil utiliza recursos do Fundo de Garantia, mas não como operador. O Banco do Brasil precisa pedir, entendeu, o repasse do Fundo de Garantia do cliente financiador para a Caixa Econômica. Então, se você for fazer um financiamento no Banco do Brasil, o banco vai pedir um formulário onde você coloca o número da sua conta, do Fundo de Garantia, você coloca o saldo, o empregador, anexa alguns documentos e você leva ao Banco do Brasil. Por quê? O Banco do Brasil protocola essa documentação e pede, né, através desse número de conta e um extrato atualizado na Caixa Econômica, vai pedir para a Caixa Econômica o repasse do Fundo de Garantia. Para quê? Para você utilizar como entrada, como parte do pagamento do imóvel que você está adquirindo. Então, assim, pode cair que outros bancos, financiarem a habitação, também operam com recursos do Fundo de Garantia. Não. O agente operador do Fundo de Garantia é a Caixa Econômica. Os bancos precisam pedir o repasse da Caixa Econômica, né? Então eles pedem isso, exatamente, né? Exatamente. Centralizadora de operações relativas ao Fundo de Garantia, nós já falamos, né? Centralizadora de operações relativas ao Fundo de Garantia. Lá na Caixa Econômica vai ter dados desse financiamento que você fez em outro banco utilizando o seu Fundo de Garantia.
vai ficar lá. O seu financiamento não foi feito na Caixa Econômica, foi feito no Bradesco, no Banco X, no Banco Y, porém, se você utilizou o fundo de garantia, tem dados lá, que não podem ter irregularidade, entendeu? De acordo com a política de gestão do fundo, né? No caso aí, o fundo de garantia. Sim, sim. Né? Se for de outro banco. Se for na Caixa é muito mais rápido, né? Você consegue utilizar, inclusive, pelo 0800. Centralizadora, já falamos aqui, né? Ó, Fundo de Garantia, PIS, né? O PIS, né? Programa de Inclusão Social, Bolsa Família e etc. Tem outros. A Caixa também é responsável pelas operações dos jogos lotéricos. Isso aí está claro, né? É evidente para nós. No Brasil desde 1962. E surgiu também para ser a principal financiadora da habitação no país. No início, quando a Caixa começou a trabalhar com habitação, era quase que exclusivamente ela. Foi criado também o BNH, que a gente chama. BNH significa o quê? Banco Nacional da Habitação. Então, pelo Brasil aí, até o Banco Nacional da Habitação existir, ser autônomo, até ali, quase todos os conjuntos habitacionais, as pessoas nas outras cidades pelo país afora, a gente chama de BNH. Aqui nós temos somente aquele ali, né? Já o Mário Andreasa já não é, né? Mário Andreasa não, Parque dos Pioneiros, né? Já não é, BNH. Então, muito bem, vamos passando aí, essas são as funções. Só que tem um detalhe, para não esquecer, instituição totalmente pública. Totalmente pública. Pode cair que a Caixa é uma sociedade de economia mista, não é o caso. Sociedade de economia mista é Banco do Brasil, BNB, que é o Banco do Nordeste Brasileiro, BASA, Banco da Amazônia, que não é Banco do Amazonas, tá? Banco do Amazonas é o BEA, Banco do Estado do Amazonas. O BASA é o Banco da Amazônia SA. Por isso que é BASA, né? Então, assim, 100% pública é a Caixa Econômica Federal. Um detalhe que eu gostaria de falar para vocês. Pode cair no concurso que a Caixa, apesar de ser a principal gestora do Fundo de Garantia, ou a única gestora do Fundo de Garantia no Brasil, a primeira que começou a operar com uma habitação, né, ou o seu princípio, que surgiu para criar no brasileiro o hábito de poupar, pode dizer tudo isso e ainda assim negar que ela tem características de banco múltiplo. Mas a Caixa, ela tem características de banco múltiplo. Ela só está separada no edital por causa dessas peculiaridades, por causa dessas particularidades de administrar o fundo de garantia, de administrar as loterias, de ter surgido para criar no brasileiro esse hábito de poupador, né? Então, aquelas características lá, elas são só... A gente pegou a Caixa Econômica e acredito que a banca do concurso também separou, porque essas particularidades são importantes. E se eles disseram que são importantes, dentre tanto material, pode cair uma questão ou mais até sobre a Caixa Econômica. Mas a Caixa Econômica hoje age como um banco múltiplo, porque ela tem mais de uma carteira, e uma delas, ou todas, é a carteira comercial e a de investimentos. Lembra que nós falamos que para ser um banco múltiplo, você tem que ter duas carteiras e pelo menos uma delas ser de investimento ou comercial. Pode falar. Isso, por isso que ela é múltiplo, porque o leasing, nós vamos ver hoje, o leasing já faz parte de uma sociedade de arrendamento mercantil, já é uma carteira de arrendamento mercantil. Você vai fazer lá um investimento, né, já é uma carteira de investimento. Ela também administra fundos, então ela também tem uma sociedade corretora e administradora de títulos e valores mobiliários. Então ela é um banco múltiplo, né, com CNPJ diferente, tudo igual tá. Eu vou passar... Vocês vão passando, né, as provas, por gentileza. Tem que sobrar uma para mim, tá? Para a gente trabalhar conjunto. Vamos deixar aqui. Então vamos seguindo. Cooperativa de crédito, gente. Tá? Essa matéria é gostosa, tá? A cooperativa de crédito. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco aqui, ser mais intuitivo. Vocês conhecem alguma cooperativa de crédito aqui de Paraná?
Fala o nome de uma aí. Gicred, Cicobi, né? Tem o Bancob também, né? O Bancob acho que é ligado ao sistema Bancicred, ele utiliza, né, um sistema cooperativo nacional. Então, a cooperativa de crédito, ela tem umas particularidades, como todos têm, né? Vamos buscar aqui, ó. Formada por uma associação de pessoas unidas voluntariamente. A cooperativa de crédito, você entra lá, compra as cotas, você voluntariamente você desejou comprar. Força e natureza jurídica próprias. Ou seja, ela tem natureza jurídica própria, né? De natureza civil, sem fins lucrativos. A gente vai entender isso aqui. Presta serviço aos seus associados, tá? Olha só. Depois nós vamos voltar lá naquela lá. O objetivo da constituição de uma cooperativa de crédito é prestar serviço financeiro de modo mais simples e vantajoso aos seus associados, possibilitando o acesso ao crédito e outros produtos financeiros. Aí tá aí, ó, aplicação, investimento, empréstimo, financiamento, recebimento de contas, seguro, etc. Entendeu? Por que o Banco Central, né, liberou que as cooperativas fossem constituídas? Justamente por causa disso aqui, ó, simples e vantajoso aos seus associados. Ela não é considerada, aliás, precisa de autorização do Banco Central para operar. Guardem isso, tá? Cooperativa de crédito precisa de autorização do Banco Central para operar. Aí, nós vamos ver muito nas outras instituições que, para algumas, precisa ter a denominação SA e a expressão banco. Para outras, outra expressão. Na cooperativa de crédito, entendeu? Ela não precisa ter a denominação de banco, e sim cooperativa. Ela é considerada instituição financeira. Por que ela é considerada instituição financeira? Porque ela capta. Quando você aplica, a cooperativa está captando. Ela investe, ela empresta. Isso são características de banco. Financia. Características de banco. Então ela é considerada instituição financeira. Financeira, não monetária. Serviços exclusivos aos seus associados. Aqui também é interessante. Os serviços são prestados somente aos associados. Isso é assegurado para ela. A cooperativa, ela atende lá, ela recebe as contas, ela faz seguro, aplicações e investimentos só para associados. Agora você é convidado a associar-se e você, na medida da cota, você vai ter os seus direitos ali, né, de maneira ponderada, matematicamente. Porém, tem um detalhe interessante. Se você comprar R$1 milhão em cotas, você vai ter o mesmo direito, o seu voto vai valer tanto quanto quem comprar R$1.000. O voto lá não é proporcional à quantidade de cotas. É simples. Cooperado tem o voto e pronto, né? E existem as assembleias, tá? O que mais que a gente pode colocar? Ela não visa lucro. Isso aqui que eu quero, eu vou voltar aqui, ó. Sem fins lucrativos. Mas espera aí. Como é que é isso? Como é que eu vou... É o seguinte, o CNPJ, essa natureza jurídica aqui, ela não vai ficar enriquecendo. Ah, então o que acontece com o superávit no final do ano do exercício? É rateado, aí sim, proporcionalmente às cotas que você tem, porque nada mais justo, né? Se você tem 1 milhão em cotas, o rateamento é por cotas. Então 1 milhão em cotas vai dar um retorno financeiro maior do que R$1.000 em cotas, né? Justo também. Porém, não confundam isso. Pode cair nessa questão aí, que quem tem mais tem um poder maior de voto. Não. Quem tem o voto é 1 por 1. Agora, o rateamento é óbvio, ele é proporcional à quantidade de cotas que você tem. Então, sem fins lucrativos, ninguém que entra na cooperativa está a fim de fazer filantropia.
Você entra lá porque você quer ter uma rentabilidade, mas o CNPJ aqui não vai enriquecendo. Ela não vai ter um patrimônio, porque o interesse dos associados é o quê? O seu interesse, se você se associa, é ter um juro menor no financiamento que você pegar para um veículo ou para o seu capital de giro. A gente tem muitas pessoas jurídicas associadas a nossas cooperativas de crédito aqui de Paraná. Então você vai ter uma taxa de juros menor, você vai ter uma tarifa menor cobrada sobre, por exemplo, boletos, para emitir boletos. Vocês sabem que as instituições bancárias, elas emitem boletos com a símbolo dela lá. Então você, por exemplo, vai pegar um boleto da instituição X, que é um banco, não é uma cooperativa. A instituição X, ela pode cobrar R$5 por boleto. O que é isso? Que se você vender, se você emitir um boleto de R$100, você já pode ficar certo que R$5 não é seu. Então você vai ter que já começar a diminuir a sua despesa operacional, já vai diminuir R$5 ali do boleto. E você já vai ter que contar todo o gasto que você tem para ter o lucro dessa venda menos R$5. Entende? Aí você acha interessante, você fala assim, não, eu vou ter uma cota na cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa me oferece um boleto a R$2,90. E tem um detalhe, eu pago e ainda no final todo esse lucro ainda reverte para mim lá no final, dividindo, valorizando as minhas cotas. Eu posso adquirir mais cotas ou posso utilizar o dinheiro na minha conta corrente. Se eu fizer um boleto avulso da PagSeguro lá no UOL, é R$4,50. Então, entendeu? Exatamente. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, vantagens da cooperativa. São essas vantagens. Você vai fazer uma aplicação, qual é a vantagem? Ela vai te dar pouco, tá? Pouco, porque hoje em dia uma aplicação, se for em renda fixa, se for num fundo seguro, não existe, digamos assim, 100% de segurança em aplicações, sempre tem um risco, porém, se você quer um fundo conservador, você hoje, atualmente, você não vai ter um lucro exorbitante. Só que com uma cooperativa, como ela vai pegar o rateio de todos, suponhamos que todos nós aqui tenhamos uma cooperativa. Vai pegar 1 milhão aqui do Diogo, 50 mil da Cristina, né? 50 mil da Cristina, 100 mil meu. Vai juntar tudo e vai dar, por exemplo, aqui 10 milhões. 10 milhões, a cooperativa tem condição de investir num fundo que paga um pouco mais, porque ela vai deixar lá mais tempo e o valor dela é relativamente melhor para que o banco possa trabalhar, porque a cooperativa ela não tem um fundo, a cooperativa ela não administra um fundo, ela vai procurar um fundo e vai aplicar. Detalhe, muito, muito importante. Os depósitos das cooperativas não são feitos no Banco Central. Não são feitos no Banco Central, são feitos no Banco do Brasil. Cuidado com isso. Exato. Entendeu? Compulsório vale para bancos. Os compulsórios valem para bancos. No caso da cooperativa, ela não faz o depósito dela no Banco Central. Ela recolhe os valores ao Banco do Brasil, né? Então é muito importante isso daí, né? Desvantagem, a maior de todas. A gente só falou de lucro, né? A desvantagem é o seguinte: se houver prejuízo, todo mundo banca, né? Então é importante, é óbvio que o governo tem instrumentos para controlar e para garantir, porque o governo, o Banco Central, antes de autorizar o funcionamento das cooperativas, ela criou instrumentos, né, para dar segurança aos cooperados. Instrumentos de gestão, de transparência, algumas travas na forma de atuar, travas legais. Para quê? Para que ela não corra risco, mas sempre pode acontecer. Eu não disse que não existe investimento 100% seguro. Sempre tem risco, sempre tem. Qualquer conjuntura, se o Brasil, digamos, entra numa guerra, toda a força monetária e toda a força de trabalho vai para quê?
para a indústria da guerra. Empresa de automobilística para de funcionar para construir automóvel e coloca ali 70%, 50%, não sei, eu não sei a extensão da guerra, para quê? Para construir máquina de guerra. Então a economia desaquece e aí automaticamente. Então tem vários riscos que não tem só a ver com uma idoneidade, com a forma de administrar do fundo. Tem riscos que fogem ao controle de pessoas, né? E aí, logo por isso, que não existe um investimento 100% seguro. Então, se, por exemplo, a cooperativa faz um investimento errado, pode acontecer. Se a cooperativa empresta para um cooperado, mas esse cooperado quebra e não consegue pagar, entendeu? Também, no final do exercício, vai ter lá, né? Talvez você não vai ver isso porque a cooperativa ela também tem os instrumentos de risco, então ela não vai emprestar num juro também muito exagerado, ali nesse juro já está o risco embutido, o que mais? Ela não vai, a pessoa tem 1 milhão de cotas, não é por isso que ela vai pegar 1,5 milhão de reais, entendeu? Vamos supor assim, não, ele pode pegar o quê? Ele pode pegar 700 mil, ao final do período ele vai dever 1,1 milhão, tá bom, 100 mil reais a mais do que ele tem aqui, dá para administrar. Eu estou falando isso, entendeu? Isso é hipotético, não quer dizer que seja exatamente assim, mas se houver prejuízo, né, quem paga são os cooperados. Muito bem. Considerada instituição financeira, precisa autorização do Bacen para operar e os serviços são exclusivos aos seus associados. Não é qualquer um que vai chegando lá, né, para fazer os serviços. Muito bem, já tivemos aqui. Olha só. Pode ser formada por pessoas de uma determinada profissão ou atividade. Agricultores. Nós temos a Cressol. Nós temos algumas cooperativas que são cooperativas na área agrícola, né? Feito por pessoas da área agrícola ou agropecuária, né? Pequenos e microempresários, pode ter cooperativa só de empresas, né? Pode ser dirigida e controlada pelos próprios associados, entendeu? Dirigida e controlada pelos próprios associados. Atendimento personalizado são vantagens, tá? Crédito concedido em prazos e condições mais adequadas. Os associados podem se beneficiar com o retorno de eventuais sobras ou excedentes. Desvantagem, eventuais prejuízos são rateados entre os associados. O que nós precisamos saber aqui de cooperativa? O depósito não é feito no Bacen, ele é feito no Banco do Brasil. Não tem, na denominação dela não pode vir a denominação banco. Na cooperativa de crédito a denominação tem que vir cooperativa. Entendeu? Então isso aí gravem na cabeça de vocês, né? O recolhimento é no Banco do Brasil, é uma instituição financeira, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que nós podemos aproveitar para que vocês, porque falando e lendo vocês vão gravando, vocês vão se lembrando, né? Sem fins lucrativos, não cuidem para não dar essa confusão, se cair alguma coisa assim, induzindo que porque é sem fim lucrativo, ela é filantrópica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, vamos voltar. Sim? Isso. A Gicred entra pessoa física e jurídica, né? Importante isso aqui, porque pode cair alguma coisa assim, olha, o associado, fala tudo um monte de verdade, mas aí, porém, por ser uma cooperativa, e aí vai inventar uma história da carochinha, vai dizer que ele não pode fazer investimentos, vai dizer que ele não pode ter talão de cheques, ele pode ter talão de cheques, característica de banco, instituição financeira, cartão de crédito, obter empréstimo. Vocês estão vendo aí, a gente que faz compra, nós usamos o cartão, tá cheio de maquininha, se pague, né? São maquininhas de sistema cooperativo. Fazer investimentos, descontar títulos, vendas de cartão a prazo, cheques, adiantamento de recebíveis. Isso aqui nós vamos olhar mais lá para frente, tá? Mas eu já posso pincelar aqui. O que é um adiantamento de recebível? Eu sou uma empresa. Eu vendo no cheque. Você é um banco.
a Franciele, né? Você é um banco, eu chego lá e falo, Franciele, ó, Banco Franciele, eu tenho uma conta contigo e eu quero que você aprove um limite para desconto de cheque. Aí ela vai olhar lá, vai ver o meu exercício, eu vou no contador, eu chego lá no contador, ele vai me passar, o contador vai fazer para mim o faturamento dos últimos 12 meses, eu vou entregar para a Franciele, ela vai lá no gerente da pessoa jurídica dela lá e vai calcular um limite para mim. Aí ela calculou, diz que eu posso ter 10 mil reais para desconto de cheque, entendeu? 10 mil, mas por quanto tempo? É 10 mil reais. Entendeu? Para desconto de cheque. Aí eu chego para ela e eu falo, olha, eu tô com os cheques aí, eu preciso fazer capital de giro e tô com 5 mil de cheque travado. Não, traz aí. Eu entrego os cheques lá, ela custodia os cheques, porque eles são pré-datados, custodia esses cheques, e aí automaticamente, né, nós estamos falando da era tecnológica, o sistema, ele já vai fazer o quê? Se é um cheque para 90 dias, ele vai chegar lá e já vai dar dentro do juro que ela cobra, Banco Franciele, entende? Ou aqui a cooperativa, porque senão nós vamos confundir isso com pessoa física. O banco, ele vai chegar e vai fazer o quê? Eu tenho 5 mil de cheques e 10 mil de teto, mas eu só tenho 5 mil de cheques pré-datados. Então eu vou chegar lá, vou entregar 5 mil e, sei lá, ela vai jogar no sistema, o sistema já vai dar as datas e quando esses cheques podem ser apresentados, né? E aí ela joga lá e fala, bom, esses 5 mil aqui rendeu para você 4.100 na conta. Ou 4.200, porque tem imposto, tem tudo que entra embutido ali, né? 4.200 na conta. E vai e me libera 4.200 na conta. O que são esses 800 reais? Entra aí imposto, entra todos os custos, IOF, né, Imposto sobre Operação Financeira, e o lucro também do banco. Por quê? Porque já foi calculado todos os prazos do cheque. 4.200 na conta para eu fazer capital de giro. Recebíveis. Por que chama adiantamento? Porque é pré-datado, eu estou adiantando. E recebível, porque é de coisa que eu tenho a receber. É uma troca de cheque. É uma compra de cheque institucionalizada e legalizada pelo Banco Central, né? Boleto também, e duplicata também. Duplicata é mais arcaico, né? Assim, nós estamos na era tecnológica, duplicata é pouco utilizado hoje. Não existe esse termo, tá na lei, a gente tem que usar, né? Mas hoje em dia é mais boleto. Utilizar o serviço de cobrança, acabamos de falar, né? Utilizar esse serviço de cobrança é isso. Eu dei um exemplo lá de R$ 2,90. Eu não sei quanto tá e também não falei qual cooperativa, né? Então, cooperativa Y lá, cooperativa dos concurseiros do BASA. Vai chegar lá R$ 2,90 por boleto. Para que ela cobra R$ 2,90? Para colocar o timbre dela ali e te entregar um bloco de boleto. Você vai lá, coloca no seu computador, imprime e dá para o seu cliente para ele pagar no dia do vencimento. O serviço de cobrança, hoje em dia, pela modernidade, alguns são interligados com os cartórios. Se não paga, o protesto é automático. Se paga, no código de barra ali já tem a conta corrente do cooperado, tudinho, já cai na conta direto, com as custas descontadas, o que for, né? Fica até mais fácil para adiantar esses recebíveis. Proteção, elas contam com a proteção, isso é importante, com a proteção do FGC, ou FGCUP, Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Ô, beleza, então. É um instrumento de proteção. Só que, de cada cotinha que você tem lá, né, também um valorzinho, que talvez vai também, né, para poder compor esse fundo. Porque ele é um fundo de proteção, para dar o quê? Uma segurança para o cooperado. Lembra que se quebrar, todo mundo responde por isso. E você vai responder na medida do seu patrimônio, na medida daquilo que você tem, e o seu nome vai ficar lá, né, nos órgãos de proteção ao crédito até você quitar. Então você pode ter o seu nome manchado por um bom tempo ou até pro resto da vida. Então você tem a proteção do FGCUP, né, Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Garante os depósitos. O que esse fundo garante? Os depósitos e os créditos mantidos na cooperativa em caso de intervenção. O que é uma intervenção? Vamos apagar isso aqui. O que é uma intervenção? É quando o Banco Central nomeia um interventor. Ele nomeia uma pessoa física ou jurídica para intervir na administração do banco ou da instituição financeira, que nós estamos falando de cooperativa aqui, que não é banco,
não é banco, é instituição financeira, né? Monetária, né? Não é instituição monetária, é instituição financeira, né? O que acontece? Intervenção para quê? Porque é para ver balanço, ver administrações anteriores, então esse interventor ele é nomeado. Nós tivemos um caso de interventor no Banco Pan-Americano, lembram disso? E depois o Banco Pan-Americano foi adquirido pela Caixa Econômica Federal. Então, temporariamente o Banco Central nomeou um interventor no Banco Pan-Americano para que esse interventor tivesse pé do tamanho da situação que tinha acontecido ali, né? E depois a Caixa Econômica comprou, né, na medida do que valia, obviamente. Ou liquidação extrajudicial. Essa liquidação extrajudicial é o seguinte: por que uma instituição que envolve dinheiro quebra? Porque não tem como honrar os seus compromissos, né? Não importa se foram legais ou ilegais, mas se houve uma situação em que ela não consegue honrar, vai haver então uma liquidação extrajudicial, né? A garantia é só até o limite em vigor para os depositantes dos bancos. O que é isso aqui? Se eu deixar assim, vocês vão receber esse material, até copiem aí, porque desse jeito fica meio difícil de entender. Copia aí a explicação, coloca uns tópicos. O que quer dizer isso? É o seguinte: nos bancos existe também um fundo garantidor, né? Depois no intervalo eu vou procurar saber qual é o valor. Quando eu estava fazendo, quando eu estava fazendo o material, eu lembrei na hora que eu estava fazendo os slides, eu lembrei de pesquisar e não pesquisei. Existe um valor. Então você é um poupador, você é um investidor, você tem uma garantia. Se aquele banco quebrar, você recebe os seus ativos, a sua aplicação, você recebe até o limite daquilo ali, né? É isso? Ah, tá. Isso aí vocês devem ter visto em direito, né? Pesquisando mesmo? Então, 250 mil, né? Então, assim, se você tem uma aplicação de 50 mil, você vai receber 50 mil. Né? Aplicação, você vai receber 50 mil. Se você tem 300 mil, você vai receber 250 mil. Tem um limite. Então, a garantia é só até o limite em vigor para os depositantes do banco. Então, aqui, seguramente, a mesma coisa. Né? Então, assim, eu tenho que traduzir isso aqui, né? Agora vocês já vão lembrar do que é. Ou seja, o mesmo limite estabelecido para banco é estabelecido para a cooperativa de crédito. E, opa, obrigado. Obrigado. E aí o que acontece? O que acontece? Vamos lembrar, fazer uma revisão. Meu objetivo aqui é fazer com que vocês dependam o mínimo possível de ficar passando apuro lá para passar. Olha, não é banco, mas é uma instituição financeira, né? É regulada pelo Banco Central, porque ela tem características que estão sobre o crivo do Banco Central. Concede empréstimos, libera talão de cheques, libera cartão de crédito, isso é crédito, e tudo que envolve créditos, lembrem-se lá que quem controla o crédito no país, o Banco Central, né? O Conselho Monetário Nacional estabelece, determina que tem que haver um controle do crédito, e o Banco Central é um instrumento para controlar esse crédito. O que mais nós podemos ver? O lucro é rateado, mas o prejuízo também. Então guardem isso na cabeça. O que mais que é interessante? Tomar cuidado com aquele detalhe lá, que é sem fim lucrativo. Mas isso não quer dizer que o cooperado não almeja ganhar vantagens com isso, e vantagens financeiras. Um outro muito importante também, que diz respeito, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui o negócio. Tá. Ela atende exclusivamente os seus associados. Agora eu me lembrei, atende exclusivamente os seus associados, tá? Esses daí são as cascas de banana, as coisas que podem confundir, né? Então, caiu lá, cooperativa de crédito não é banco. Sociedade de crédito, financiamento e investimento. O que é isso? Conhecidas como financeiras. Mas agora eu me lembrei. Agora já me lembrei. Conhecidas como financeiras. Vamos lá.
Eu vou falar uma aqui que todo mundo conhece porque ela é daqui. Aliás, eu vou falar uma que não é daqui. Depois falar, quer dizer, nenhuma das duas é daqui, né? Mas uma a gente já viu por aqui. Vocês conhecem a BMW, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento? Vocês têm ideia de pertencente a quem que deve ser isso aí? Exatamente. Uma das características é da BMW Veículos mesmo. Uma das características, elas são conhecidas como financeiras. Agora eu vou falar que a gente já conhece aqui, a BV Financeira, né? Não tenho certeza. A BV eu tenho certeza que é. Não é porque começa com banco. Não é. Olha só. Não é banco? Porque nas plaquinhas, pelo menos, começa no nome fantasia, banco, né? E aí nós vamos entender aqui, porque tem isso. Tem que ter isso aqui na nomenclatura. Não pode ter banco. Mas tudo bem. Né? A gente pode pesquisar. Conhecidas como financeiras, são instituições privadas. Então vamos pegando lá. Ó. Privadas que fornecem empréstimo. Tem empréstimo também. E financiamento para a aquisição de bens, serviços e capital de giro. A gente tem, é mais fácil entendermos, grava em serviços e capital de giro, mas é mais fácil para nós entendermos o bem. Elas são ligadas a quê? Justamente ligadas a grandes conglomerados, ou industriais ou comerciais, que têm interesse. Por quê? Porque se ele já fornece ou produz o bem, para esse conglomerado é interessante que ele também intermedie o crédito. Só que envolve o quê? Meus camaradas, envolve crédito. E se envolve crédito, precisa de um controle de quem? Do Banco Central. Então, por isso que vocês podem perguntar, por que a montadora não vende direto para o cliente? Porque o negócio da montadora é o quê? Olha o nome, montadora. Qual é o negócio dela? Montar. Montar carros, né? Então, o que acontece? Aí vocês podem ver uma coisa também. Vocês podem falar assim, mas BV, né? Por que no boleto às vezes vem banco Volkswagen? Por que vem banco Fiat? Isso é só uma nomenclatura. Mas a razão social tem que estar escrito. Primeiro, tem que ser uma SA. Outro detalhe, a cooperativa tem que estar vindo escrito cooperativa. Por que eu falei, né? Porque na hora que eu estava dizendo lá, eu falei, vai ter muito essa questão de nomenclatura na razão social. Na razão social tem que ser uma SA e tem que estar escrito fulano de tal, sociedade de crédito, financiamento e investimento. Então nós conhecemos a BV, nós conhecemos a BMW. O que eles fazem? BMW produz veículo, mas é interessante para ela que produz. Ela achou que é interessante financiar, porque isso pode ajudar a vender mais. E se pode ajudar a vender mais e ainda por cima ter um lucro melhor, porque você pode trabalhar com a taxa de juro interessante, né? Que você pode ganhar. Então, aquisição de bens, mas também envolve serviços e capital de giro. Empréstimo e financiamento, nós conversamos ontem a diferença, né? O empréstimo é quando você concede, quando o banco, né, ou a instituição financeira concede um valor sem a necessidade, sem a exigência de uma garantia. O financiamento, o valor concedido pela instituição financeira é ligado diretamente por uma garantia oferecida, ou o próprio bem, no caso de aquisição de bens, ou outros tipos de garantia, no caso de serviços e capital de giro, tá? Vamos ver mais coisas. Muitas das financeiras não ligadas a banco fazem parte de conglomerados econômicos e operam como braço financeiro de grupos comerciais ou industriais. É o que nós estamos falando aqui, da BMW, né? Eu tinha um outro exemplo, agora eu não me lembro, mas a BV Financeira é uma, e outros, ó, Banco Fiat, Banco Volkswagen, etc. Eles também trabalham. Essa era a sua nomenclatura aqui, vocês esquecem porque é só para chamar a atenção, né, a marca. Vamos lá. Devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima, já falamos, em cuja denominação deve constar a expressão crédito, né? Mas não é só crédito não. Crédito, financiamento
e investimento, né? São supervisionados pelo Banco Central. Coloquem na cabeça aí, tudo que tem crédito, tá? É supervisionado pelo Banco Central. Ah, mas então vai cair, tudo é supervisionado pelo Banco Central? Não. Por isso que a gente coloca essas observações. Sociedades de arrendamento mercantil. O que é isso? Aí nós vamos fazer muito bem. Deixa eu escrever umas coisas aqui. Já está aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pincel. Aqui a gente escuta muito essa expressão aqui, ó. Lembra ontem que eu expliquei? Entendeu? Leasing. Essa expressão, ao pé da letra em inglês mesmo, né? Quer dizer locando. Porque tem aqui a terminação ing, locando. Né? Por quê? Porque é exatamente isso. E aí vai entrar umas curiosidades. A primeira, não está aí, tá? Mas vocês podem anotar. Eu vou fazer o seguinte, eu salvei esse material e eu vou mandar pro curso, para que mande no grupo, tá? Realiza arrendamento de bens móveis e imóveis adquiridos por ela quem? A Sociedade de Arrendamento Mercantil. Segundo as especificações da arrendatária, cliente, né? O cliente quer um veículo, então ela chega lá na empresa, por exemplo, fala assim, eu quero um veículo, mas eu não quero no meu nome. Sabe, isso aí é muito importante, eu vou dizer por quê. Tem uma área aí que não é o que nós estamos estudando hoje, mas lembra que eu falei ontem que algumas grandes empresas de transporte, companhias aéreas, empresas de ônibus e locadoras de veículos utilizam isso? Sabe por quê? Quando você compra um bem e você é uma empresa e esse bem ele está ligado diretamente ao exercício da empresa, seja aliás, está no nome da empresa, não precisa estar ligado diretamente ao exercício da empresa, porque o dono da empresa pode comprar uma casa e resolver colocar no nome da empresa. Mas quando ele faz isso, essa casa ela vai entrar no patrimônio da empresa. Entendeu? E tem limite para você ter imobilizado ou para você ter bens móveis. Porque isso daí, o bem imóvel, por exemplo, ele deprecia. E um imobilizado muito grande representa o quê? Patrimônio que deveria estar girando, liquidez, está travado. O que adianta você ter 2, 3 milhões de reais no imóvel e você ganhar 2 mil reais e você ter uma dívida, não um compromisso. Compromisso é vencer no dia e você ter o dinheiro para pagar. Você tem uma dívida, ou seja, tem em atraso 10 mil reais. Você tem um imóvel de 3 milhões, mas você não tem 10 mil reais para pagar aquilo que você deve. Porque você tem 3 milhões imobilizado. Então, para a empresa, não é interessante que ela tenha imobilizado no nome dela. Então, o que ela faz? Para empresas grandes que trabalham com uma quantidade, vamos colocar aqui o exemplo de automóveis ou caminhões, no caso de transportador, ou ônibus, no caso de ônibus. Então, há uma especificação de um cliente. Pode ser pessoa física ou jurídica, porque eu estou falando aqui de empresas, vocês podem pensar assim que isso é aplicável só à jurídica, mas vale para pessoa física também. Nós já tivemos casos aqui no banco de pessoas físicas fazerem o leasing, né? Na época a pessoa achou interessante do ponto de vista do juro, era mais baixo. Por quê? Porque o banco é mais fácil de executar. O banco simplesmente toma, é dele. E por que é dele? Eu já expliquei ontem, né? Para fins de uso próprio de quem? Da arrendatária. Então, vamos supor que eu queira, né, vamos lá, vamos fazer uma comparação esdrúxula que vocês guardam isso daí. Eu quero um Fusca 77. Lógico que não financia, tá? Porque já está depreciado. Mas vamos colocar aqui no nosso mundo de faz de conta que esse Fusca 77 aqui pode ser pego em garantia, porque ele é uma relíquia. Vamos colocar assim, não sei. Mas vamos supor, só para isso, eu quero um Fusca 77. Eu quero dirigir um Fusca 77. Mas eu não quero ele no meu nome. Entendeu? Não quero ele no meu nome. Vamos supor que eu quero uma frota. Pronto. Eu quero alugar só carros conceito. Só carro relíquia. Quero fazer uma montadora especializada nisso e eu resolvi. O negócio é meu, eu achei um banco doido para poder fazer para mim e aí ele resolveu fazer isso aqui. Ele resolveu financiar para mim
Fuscas 77. Mas eu sou uma empresa, eu não quero ficar imobilizando isso aqui no meu patrimônio, no meu balanço. Então o que acontece? Eles encontram lá as especificações que eu quero e aqui está o banco, né? Ia fazer um D aqui, o banco. Banco XY, né? Esse daqui é o arrendador. Esse aqui é o arrendador. Entendeu? Aqui, para adquirir, tá, isso aqui é o bem que eu quero. Aqui desse lado está o arrendatário. Tá o arrendatário. Tá dando para ver aí, né? Sou meio ruim para escrever em quadro, mas o arrendatário. Ele, de um lado está o arrendatário, do outro está o arrendador, né? Então é no caso aqui, né, um financiamento de um bem para uso desse aqui, ó. Quem vai utilizar, quem vai usar é quem está arrendando, né? Mas o documento desse carro aqui vai sair no nome de Banco XY. Quando tiver lá assim, ó, nome do proprietário, vai cair Banco XY. De quem é o veículo que eu estou dirigindo? Do banco, do arrendador. Para isso, nessa transação financeira, eu quero um Fusca 77, o banco encontrou, o banco vai financiar para mim. Há casos, inclusive, isso aqui também, para a pessoa física interessa, ou interessava, não sei como é que está hoje, mas para a pessoa física teve um tempo que interessava. Por quê? Porque para veículo zero, como pessoa física, você ia lá financiar um veículo para pôr no seu nome um financiamento, o banco exigia entrada de 20%. Aí você queria um carro novo, você... Puxa vida, eu só tenho 10. Não tem nada aí, não tem condição. Tem um leasing. Por quê? Porque no leasing, o banco entra com 90, entrava, estou dando um exemplo, tá? Eu não sei como é que está hoje, eu estou falando que isso aqui na época, e eu testemunhei isso aqui, era uma condição. 90% do bem. Então você tinha que dar só 10%. Ah, mas espera aí, você acabou de dizer que não sou eu, o bem não é meu, eu sei, só que no contrato o banco dizia, olha, eu compro para mim, para te passar. Mas você tem que me dar 10% do que vale. E ir pagando mensalmente, tá? Então é isso aí, ó. Isso daí é a forma como funciona o leasing. Assim, os contratantes desse serviço, de um lado o arrendador, do outro o arrendatário, entendeu? De um lado o banco arrendador, do outro lado a pessoa física ou jurídica arrendatário, podem... Os contratantes, na casa aqui é o arrendatário, desculpa, tá? Os contratantes desse serviço. O arrendador é uma parte, não é o contratante, né? Eu confundi isso aí. Aqui são uma parte. Parte arrendadora, parte arrendatário. O contratante aqui é o arrendatário. Ele usufrui do bem sem ser proprietário dele. Fiscalizado pelo Banco Central. Não são consideradas instituições financeiras, somente equiparadas a instituições financeiras. Aqui tem uma pegadinha. Eu pago todo mês, eu uso o veículo, mas não é chamado de instituição financeira. Por quê? Não está envolvendo crédito? Olha, do ponto de vista legal, não, né? O banco comprou para quem? O banco não, eu falo banco, né? A sociedade aqui. Eu coloquei banco aqui. A gente estava falando muito sobre conhecimento bancário, eu coloquei banco aqui. Nesse lugar aqui vocês entendam que, como está aqui, ó, Sociedade de Arrendamento Mercantil, tá? Ela vai ter um outro nome aqui. Então vamos apagar para não confundir a cabeça de vocês. Vamos colocar aqui, eu vou colocar assim.
SAM, que é a sigla de Sociedade de Arrendamento Mercantil, tá? Vamos tirar para não confundir. Mas não é instituição financeira, não envolve crédito. Do ponto de vista do mecanismo, é um mecanismo de crédito, né? Você está pagando ali e tal. Só que está no nome de quem? O banco comprou para ele. Você está pagando um aluguel. Leasing é o quê? Locar, né? Lease, locar. Então você está locando, você está pagando um aluguel. Ué, mas como isso? Por coincidência, o aluguel vai ser o valor que vai amortizando o que a sociedade de arrendamento mercantil pagou. Vocês estão entendendo esse ponto aí? Pode estar meio confuso, eu vou tentar traduzir de uma outra forma. Imagine o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, se você financia, você está amortizando o seu financiamento, para depois no final, tirar a alienação e ficar de boa para poder vender para quem você quiser. Pensa que isso também acontece, essa forma de amortização e tudo, no leasing, porém, não é instituição financeira, porque o que a instituição aqui faz, o que a sociedade de arrendamento mercantil faz, é compra para ela. Eu aqui, Banco Reinaldo, o Diogo fala assim, rapaz, eu queria que você comprasse um carro, pusesse no seu nome para eu dirigir. Por quantos anos? Eu quero dirigir por 36 meses, eu quero dirigir por 3 anos. Quanto você me cobra por mês para eu dirigir o seu carro por 36 meses? E aí eu vou fazer os cálculos e tudo, eu falo, vai ter a depreciação, eu não estou comprando carro para ninguém ficar passeando por aí, carregando gatinha em lugar nenhum, que o carro é meu e tal, então, não de graça. O que eu vou fazer? Não, eu vou financiar, eu vou comprar e vou cobrar dele X valor. E aí eu passo para ele, eu falo, é o seguinte, você vai ter que me dar 10% do valor do veículo. Eu achei um carro ali, 40 mil reais, é o que você quer dirigir por 3 anos, 40 mil reais, eu preciso de 4 mil reais. E aí vou pegar esses 36 meses que eu vou pagar, porque o carro é meu, essas são as condições. A condição que eu faço para o Diogo, para ele dirigir o meu carro, pensa que eu sou a sociedade de arrendamento mercantil. A condição que eu faço para ele é essa. Ele vai me dar 4 mil reais e depois eu vou parcelar esses outros 36 mil reais que ficaram e vou cobrar, porque o meu carro está depreciando. E aí ele vai utilizar. É por isso que não é instituição financeira, porque do ponto de vista legal não envolve crédito. Eu não concedi, porque ao final de 36 meses, de quem vai ser o veículo? Vai ser do Diogo? Não vai ser dele, vai continuar sendo da sociedade de arrendamento mercantil. É por isso que eu falo para vocês que empresas grandes de transporte... Professor, oi. Mas Banco do Brasil tem um sistema de... Tem. É uma carteira de arrendamento mercantil que ela tem. Característica de banco múltiplo. Sabe como é que chama? Lembra que ontem nós lemos que o banco múltiplo ele tem que ter várias carteiras e cada carteira tem um CNPJ? Dentro do Banco do Brasil funciona a BB Leasing, que tem um CNPJ próprio. E eu também disse que tem que ter um balanço só, né? Sim, não tem problema. Por quê? Porque lá dentro do balanço do CNPJ do bancão múltiplo vai ter lá assim, ó, lucros auferidos de outras participações. Né? Vamos dizer, não sei se é exatamente assim o termo contabilidade. Quem aí é da área de contabilidade? Tem alguém aqui? Mas como é que eu vou lançar lá? Participação ou societárias, né? Alguma coisa do tipo, pode ser, né? Participação societária, aí lógico que vai discriminar, porque o balanção vai ter que discriminar de que CNPJ é essa participação societária. Aí pum, o lucro da BB Leasing incorporando ao Banco do Brasil, entendeu? Aí nós vamos passar as próximas lâminas aqui. Eu posso apagar isso aqui, né? É porque a ideia é ir utilizando. Posso, né? A ideia é ir utilizando o quadro aqui, então eu já vou apagando, né? Tem o pessoal que pega carro em leasing para não ter que pagar ICMS. Vão controlando o tempo aí, tá, gente? Porque ontem, pra gente não se perder aqui, que tem bastante coisa pra gente ver.
Órgão público? Boa pergunta. Eu acredito que sim, né? Tem que ver como é que funciona a lei, né? Então, acredito que sim, né? Porque é um CNPJ, então é uma pessoa jurídica. Aí agora nós temos que ver a natureza, né? A natureza pública. Aí a gente tem que ver como é que funciona a lei, como é que se aplica, Tribunal de Contas, como é que é a questão do Tribunal de Contas, todas essas coisas aí, né? Então, olha aí. Então, né? Tá, eu peço desculpas porque tem alguns lugares que as lâminas não estão legais e eu vou, vocês vão ver que lá pro final já está tudo preto assim. Eu coloquei desse jeito aqui, mas algumas vezes não ficou legal. Praticando duas modalidades de leasing, aí o que você falou. As duas modalidades, como é que é teu nome? Michel? Michel. Não, desculpa, é porque Michele Isaías, tá bom. Eu vou lembrando aqui, Diogo, Cristina, o dele eu não sei, Franciele, Isaías, Michele, Tiago, aí a gente vai decorando, né? Praticam duas modalidades de leasing. Quem praticam, né? As sociedades de arrendamento mercantil. O leasing financeiro, ele tem um prazo maior e ao final o arrendatário tem a possibilidade de adquirir o bem por um valor menor. Entendeu? Você pode ficar para você. O leasing operacional, prazo menor e apesar de ser possível, também é possível. Ó, leasing financeiro, prazo maior. E o arrendatário tem a possibilidade de adquirir o bem por um valor menor. O operacional tem um prazo menor e apesar de ser possível, a aquisição do bem não é vantajosa em virtude do valor pago. Porque normalmente você já pagou um valor ali que tá bom. Quem opta muito por isso é justamente isso. E depois aí faz até o upgrade. Empresas de ônibus, empresas de avião. Lembra que eu falei ontem que vai haver uma depreciação do bem e até um atraso tecnológico, alguma coisa assim, se a gente falar de aeronave, né? Mas tem leasing financeiro, é o de prazo maior, o leasing operacional. Corretora e a distribuidora de valores mobiliários. Aqui, eu tenho aqui, sociedades também, tá? Também vem escrito sociedade, corretora de valores, de títulos e valores mobiliários ou distribuidora ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. Eu vou escrever aqui só o que tem que vir antes, tá? Eu vou escrever aqui, ó, sociedade, que pode ser sociedade corretora de títulos e valores mobiliários. Ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. Por que então tá junto? Porque em 2009, o Banco Central em conjunto com a CVM, e nós vamos entender por que é Banco Central e CVM, o Banco Central em conjunto com a CVM decidiram que as corretoras e as distribuidoras poderiam praticar as mesmas atividades, que até então não praticavam. E se não praticava, a gente também não vai entender aquilo que não é mais necessário, que é o que já passou. Decidiram que eles pudessem praticar as mesmas atividades. Então, a partir de 2009, fica valendo, a partir de 2009, 2009. A partir de 2009, fica valendo, né, o mesmo para os dois. Que mesmo, né? As mesmas regras, as mesmas atividades, né, pode ser feitas. Joia. Vamos lá. Eu vou deixar isso aí. Nós vamos aqui, e aqui eu vou pegando o meu rascunho. Atuam nos mercados financeiro e de capitais e no mercado cambial, intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos. Interessante isso aqui. Intermediação de compra e venda de ativos na Bolsa de Valores. Eu vou pegar agora a caneta preta, o pincel preto. Ó.
Olha só. Vamos supor que você queira comprar Você quer comprar um veículo 0 quilômetro. O que você faz para você comprar um veículo 0 quilômetro? Você pega um avião aqui no aeroporto e vê o que poderia ser. Você quer um Citroën. Você pega o avião aqui e fala assim, eu vou baixar lá em Curitiba, lá na fábrica da Citroën, e vou bater palma lá e pedir para o vigilante deixar eu entrar e falar com o gerente de produção e falar para ele que eu quero comprar um veículo lá, para ele me levar pelo pátio. Você vai conseguir comprar o veículo? Não vai, né? Você vai normalmente aonde comprar um carro 0 da Citroën? Concessionária, né? Beleza. Era isso. Era essa a resposta que eu esperava. Você vai na concessionária. Vou deixar aqui um pouco. Que aí eu vou fazer o seguinte. A concessionária aí é a sociedade corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários. Sociedade corretora ou distribuidora, aí vai depender do que ela é, de títulos e valores mobiliários. Tá? Eu vou... Isso aqui foi de propósito, eu vou apagar só para vocês entenderem aqui. Eu vou colocar aqui uma outra coisa. Só corretora, para exemplo. Aí onde vocês virem isso aqui, imagina lá a nomenclatura, porque isso aí também é exigência. Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. A concessionária é a corretora. A fábrica da Citroën, no nosso exemplo aí, é Bolsa de Valores. Então vamos colocar aqui a Bolsa de Valores. Agora ela está com outro nome, né? Deixa eu pegar aqui só um negócio. Já sei. BMF, né? Peraí. B3. B3 começou agora em 2017. Março de 2017, B3, né? Então vamos colocar B3, pronto. É porque o edital de vocês está Bovespa ainda. Tá? Vamos usar o edital? Eu não sei, talvez por isso a gente estude, mas talvez por isso a gente nem acredite que de repente nem caia uma questão sobre isso. Porque ou esse edital ele já estava pronto. Uhum. Sim. Sim. Então vamos mudar. Vamos usar uma coisa que não vai criar confusão? Bolsa de Valores. Pronto. Aí não cria confusão. Bolsa de Valores. Mas a B3, eu sei disso aí. A B3 ela fundiu com a BMF Bovespa. A CETIP se fundiu com a BMF Bovespa e fundou a B3, que é a 5ª maior bolsa de valores em valor financeiro do mundo, né? Então provavelmente, a gente tem que ver isso aí. Para evitar recursos, e eu estou falando aqui para vocês e estou falando para a galera online também, para evitar recursos, talvez a banca não coloque perguntas referentes a CETIP e a Bovespa, BMF Bovespa, envolvendo detalhes como esse daí. Porque é lógico que as funções ainda existem. Nós vamos estudar sobre a CETIP, nós vamos estudar um pouco sobre a BMF Bovespa, mas a CETIP é mais importante porque ela não perdeu os objetivos dela, né? Mas talvez algumas perguntas que podem causar recursos, talvez eles não coloquem, né? Mas a B3, a gente está por dentro disso aí. Aqui a Bolsa de Valores é a concessionária. E desse lado é quem? É você. Você não queria comprar o carro? Então, está aqui desse lado, né? O investidor. O investidor. As concessionárias são corretoras? Não, é só um exemplo. A concessionária esquece.
Esquece essa questão de coisa. O que eu quis dizer é o seguinte: quando você quer comprar um veículo, você usa a concessionária. Se ele é novo, você vai na concessionária para comprar. Você não compra direto da fábrica. Esse é um exemplo. E o que eu quero dizer é o seguinte: o investidor ele não consegue chegar lá na bolsa de valores para comprar direto na bolsa. Ele usa uma corretora intermediando. A sociedade corretora, ela atua nesse mercado aqui, intermediando. Então o investidor, ele quer comprar um lote de ações de uma empresa. A corretora vai aqui, negocia para ele, ele já sinaliza aqui, ó. Ele diz: eu quero um lote de ações. A corretora negocia para ele e aí daqui vai direto no nome dele. Mas a corretora, ela fez a intermediação para que o investidor pudesse chegar lá na bolsa e comprar. Nós estamos falando aqui, no caso, de valores mobiliários. Agora, a corretora, ela também pode trabalhar com intermediação cambial. Ela também pode fazer. Também pode pegar aqui e investir, não muito, não é valores assim, porque não é exatamente a especialização dela, mas ela está autorizada a trabalhar, entendeu? Com o câmbio também, que é o que? Envolvendo moeda estrangeira. Você pode se interessar também e, né, pessoa física ou jurídica, lembrando que o investidor pode ser físico ou jurídico, e você pode se interessar aqui e por moeda estrangeira e resolver aplicar, né, uma parte do seu dinheiro em moeda estrangeira. E tem um outro detalhe também. As corretoras, olha só, negociação de títulos e valores mobiliários, mercado financeiro e de capitais, no mercado cambial, mas também ele pode, entendeu? A corretora também pode fazer o seguinte: trabalhar com depósito a prazo. Vamos falar um tipo de depósito aqui a prazo? O CDB, Certificado de Depósito Bancário. Elas também estão autorizadas a trabalhar com isso. Teve a crise nos Estados Unidos, na verdade em todo o mundo, né? A crise do subprime lá nos Estados Unidos começou lá com a bolha financeira, a supervalorização dos títulos hipotecários. O que acontece? O povo meio que deu uma fugida de mexer com renda variável. Então, e as corretoras ficaram um pouco, né, defasadas. Falou: eu preciso fazer dinheiro. Então eu vou recorrer. Vou trabalhar como? Olha só. Olha o que está dizendo aqui. Sociedade corretora. Deixa eu voltar. Só um minutinho. É porque eu preciso fazer o link aqui com a informação que está aqui, ó. Vamos lá, vamos passar isso daqui. Passar mais uma. Isso. Olha só, eu quero usar isso daqui. Oferece serviço como plataforma de investimento pela internet. Se o investidor liga no telefone, se ele liga no telefone da corretora, ele vai falar com a mesa. Vai falar com a mesa. Vocês já devem ter visto filmes que envolvem essas questões de negócio, que o camarada fica lá tentando vender e tentando comprar na mesa. Você vai falar na mesa. Mas, o que quer dizer esse termo home broker aqui? Imagina o seu internet banking. Ou seja, você acessa do seu computador, você faz um cadastro, né, na corretora, você tem que ter uma conta bancária, porque é da onde vai tirar o valor que você vai pagar o título ou o valor mobiliário, né? E lembra que valor mobiliário que nós falamos envolve o quê? Um título que transfere de mãos. Ele tem valor, porque ele está envolvendo finanças, e ele é mobiliário porque troca de mãos, né? Então, se você vai na mesa, o investidor liga no telefone e está indo na mesa. Se o investidor vai usar o internet banking, vamos colocar aqui, vou colocar só net, colocar net aqui, ó, de cabeça para baixo. Deixa eu ficar aqui para não sair da câmera, ó. Investidor, mesa, net. Se ele usa aqui, ó, entendeu? Para acessar e fazer essa compra, para comunicar à corretora que ação que ele quer, qual o perfil
e indicar quantas cotas, e aí a corretora vai com o dinheiro dele e compra e faz a transferência. Se ele usa esse canal, que pode ser o seu celular, que pode ser o teu computador, ele está usando o home, que está lá já escrito, não precisa escrever isso aqui, é só copiar lá, home broker, tá? Utiliza isso aqui. Então, esse serviço de plataforma de investimento pela internet, a sociedade corretora, ela tem essa condição de criar uma plataforma boa para você operar. Consultoria financeira, vocês sabem disso, né? Você vai entrar lá e você vai ter dicas, perfil, vai dizer assim, qual é o seu perfil, você quer investir em quê, como é que estão as ações da indústria automobilística, como é que estão as ações da indústria siderúrgica, da construção civil. Ele vai te dando uma consultoria para você aprender a trabalhar, para você saber qual que é a tendência de baixa, o que é a tendência de alta, tipo de risco, que risco que envolve. Então você vai saber tudo isso aí, né? Agora eu estava falando aqui essa questão de CDB. Aí tem um detalhe. Se a corretora quebrar, se essa corretora quebrar, não quer dizer que o investidor vai perder o que tem. A corretora, ela só chega assim, ó. Eu sou a corretora, daqui, Diogo, você me dá o valor. O que você quer mesmo? Você quer ações assim, assim, tá. A ação da empresa XYZ SA, tá. Então eu vou aqui na CVM, pago. Lógico que isso tudo, imagina, num ambiente virtual, tá? Não tem essa troca assim. Aí eu vou lá, tudo pelo eletrônico. Toma aqui, Diogo. É dele. Eu comprei no nome dele. Eu usei só todo esse know-how aqui, ó, consultoria, esse conhecimento, para dizer para ele, não, beleza, tá indo no caminho certo, tá? Aí, fui lá e entreguei para ele. Eu quebrei, eu saí do cenário, não tem problema, a ação tá no nome dele. Ele vai fazer uma solicitação de transferência, entendeu? De corretora para a Bolsa de Valores, e aí vai encontrar uma outra corretora, ele de repente deseja, e que vai partir para outra, se aquela ali quebrar, não tem problema, tá? Então, ela trabalha com títulos e valores imobiliários, também pode fazer o câmbio. E na questão do câmbio, tudo, imagina, ações, que são títulos e valores imobiliários, câmbio e CDB, tudo ele só, no caso do CDB aqui, tudo isso ele investe no nome do investidor, a corretora ou a distribuidora. Ela não fica com nada. E o que ganha? Qual é a forma de ganho dessa sociedade corretora ou sociedade distribuidora? Qual é a forma de ganho? Corretagem. Corretagem. Eles ganham um percentual. Ganham um percentual de negócio para fazer. Esse percentual ele está na taxa Bovespa. Tá? Taxa Bovespa. Você pode entrar na internet, você vai achar lá um percentual, que é um percentual máximo. Aí é lógico que para haver competição, as corretoras entre elas cobram valores variados, mas a bolsa, ela baliza o valor máximo que a corretora pode cobrar, né? Para isso. Chama tabela Bovespa, exatamente. Vamos lá, vamos mais para frente aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Vamos, volta. Opa, não era isso, passou. Vou voltar aqui, aí. Na remuneração pelo serviço, as instituições podem cobrar comissões e taxas. Como é que tá o horário aí, hein? Opa, bom. BMF Bovespa. Vamos ver pouco isso aqui, porque agora é B3, né? Trata-se da única bolsa de valores, mercadorias e futuro em operação no Brasil. Agora a B3. E ainda é a principal instituição de intermediação para a operação do mercado de capital no país. Mercado de ações, né? Foi formada em 2008. Tudo isso aqui é uma informação que já está desatualizada, porque a B3 foi fundada em março agora de 2017, com a união da CETIP com a BMF Bovespa, a partir da integração da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias e Futuros. E agora, né, junto vai ter a
CETIP. Desenvolve, implanta e provê sistema para negociação de ações, derivativos de ações, título de renda fixa, título público, ó. Desenvolve, implanta e provê sistemas para negociação de ações. Deixa eu falar uma coisa, para a gente não ficar lendo muito isso aqui, né? Existe um mecanismo na Bolsa de Valor que começou nas principais bolsas do mundo, que é assim, se ela começa em baixa, beleza, porque ela tem que operar. Se ela começa em baixa, tem um valor, um percentual de queda. Chega nesse percentual, o pregão é interrompido. Fecha. Para a negociação. Você não consegue mais comprar e mais vender nada. Isso é um mecanismo de proteção do mercado para proteger investidores e também proteger as empresas. Porque às vezes as ações estão despencando baseadas em uma informação falsa. Entendeu? Até, de repente, criminosa. Pode ser. Né? Só estou explicando para vocês as particularidades aqui. O que é importante saber? Detalhes aqui. Títulos públicos federais, derivativos financeiros. Derivativo deriva de preço. Uma hora está alto, outra hora está baixo. Aqui entra uma série de coisas que, para explicar aqui, seria mais ou menos assim. Os derivativos envolvem, eu posso comprar, investir em taxas, para vocês terem uma ideia. Eu compro um valor de você, por exemplo, se você fala assim, eu quero vender os meus títulos, né? Aí eu quero vender num índice futuro, eu acho que daqui no futuro eu vou ter 10% de rentabilidade. Aí eu falo, não, eu compro de você. Então assim, se vale 100, eu vou pagar 110. Aí, se lá no futuro, entendeu? Eu consigo uma taxa, lá no futuro, esses 100 reais dele, ao invés de render 110, rendeu 18%, eu vou ter 118%. Então eu já vou poder negociar no mercado à vista por 118. Eu ganhei 8 em cima. Então você começa a negociar em cima de taxa também. Onde o interessante não é só o produto em si, é a taxa, né? Derivativo. Commodity agropecuária, termo em inglês, commodity quer dizer mercadoria. Soja, milho, café, arroba do boi, tudo isso aí trabalha lá. Essa commodity aqui, ela veio da BMF. Antigamente, ações mexia só com títulos e valores imobiliários e derivativos. A BMF mexia com esses commodities. Hoje está tudo junto. Soja, milho, café, arroba do boi e vários outros commodities, né? Selic. Depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro. Interessante, né? Mas não tem a taxa Selic que a gente viu ontem? Tem. Mas essa taxa Selic, ela serve de parâmetro para isso daqui. Ó. Selic é o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil. E nessa condição processa relativamente a esses títulos a emissão, o resgate, o pagamento de juros e a custódia. Quando o Banco Central determina que a taxa Selic custa 6,5%, por exemplo, acho que está atualmente em 6,5%, quando ele fixa lá através do Copom que a taxa Selic vai ficar em 6,5%, o Banco Central está dizendo o seguinte: nós, o governo federal, eu sou uma entidade do governo federal, eu estou dizendo que eu pago 6,5% para quem investir em mim, para quem me emprestar dinheiro. Porque o governo ele tem várias formas de captar. Ele tem um imposto, mas ele também tem, entendeu? A taxa de empréstimo, a taxa que ele concede para quem investir para ele, né? Investir nele, para ele utilizar esse dinheiro. Então é assim, ó. O Brasil, o Copom diz assim que é 6,5%. O Brasil está falando assim, Franciele, se você me emprestar 100 reais, eu te pago, ao final de um ano, 106,50. Me empreste 100 reais, eu te pago 106,50. Para isso, o Banco Central e qualquer um de nós pode comprar. Nesse caso aqui, nós podemos comprar, você faz um cadastro,
Você faz um cadastro num site específico. É a informação que eu peguei agora, então eu não tenho um site sim de cabeça, mas você faz um cadastro no site e você informa nesse cadastro banco, agência, conta, tudinho, que é da onde vai sair o teu dinheiro, né? E aí decide lá, vou comprar R$2.000 de título. Tava bom esses tempos atrás aí, quando as aplicações mínimas estavam dando 10,5, 11, tinha alguns títulos do governo que estavam rendendo 12% ao ano. Né? Mas isso antes dessa taxa tá 6,5, né? Como está atualmente. Mas o que isso tem a ver? Por que o Selic é tão importante? Porque aí é aqui em cima, nesse Selic, né? Imagine isso aqui, é a taxa, mas a taxa, ela também funciona, essa taxa também funciona, é um nome de taxa, mas ela também funciona como um ambiente. Aí, vixe, nossa, agora deu um nó na cabeça. Não, é porque por coincidência a taxa que tem o mesmo nome do ambiente, entendeu? Isso. Não, chama Selic, né? Selic. Serviço Especial de Liquidação e Custódia. Viu como é que a taxa Selic, na verdade, é o seguinte: a Selic surgiu e a taxa tem o mesmo nome dela. Entende? Não quer dizer assim, nossa, mas agora o nome da taxa virou um ambiente, né, virtual, porque isso é um ambiente virtual, né? Serviço Especializado de Liquidação e Custódia. Liquidação do quê? Custódia do quê? Custódia é o seguinte: eu chego, como é que é teu nome? Eu chego pro Rafael e falo: Rafael, eu tô te entregando essa caneta aqui que é minha, mas para ficar na sua custódia. O Rafael vai guardar. Quando diz que é custódia, quer dizer que é algo que não pertence a ele e ele está guardando para alguém. Liquidação, o que é? Aí a pessoa gostou, ela chega lá e compra título do Tesouro Nacional a 6,5. Passa o prazo. Antes desse período, ela não resgata diretamente no Banco Central. Pode haver aqui troca de mãos baseado nesse negócio que eu estou te falando. Porque o Banco Central ele pode fazer o seguinte: olha, compra de mim os títulos, eu estou vendendo meus títulos, compra de mim. Aí compra para receber um valor futuro. Ou seja, compra pós-fixado, pós, lá na frente. Ele pode fazer assim. Aí você fala assim: puxa vida, daqui a um tempo vai ter eleição aí para presidente, nós estamos tendo essa situação aí né, prende ou não prende, habeas corpus, o Supremo está lá, isso pode complicar o Brasil, pode ter que subir essa taxa aí para captar dinheiro, então eu vou apostar. Aí você pega a pós-fixada. No meio do caminho, você quer liquidar, só que tem um prazo. O governo vai falar para você assim: Cristina, eu só vou pagar para você no final de 2019. Tá fixado lá para 2 anos, só no final de 2019, né? Aí você fala: puxa vida, eu estou precisando. Aí você começa a negociar entre si. Aí você fala assim: eu negocio na taxa de hoje, a 6,5 mesmo, né? Mas não chega lá. Se no futuro o Diogo chegar para mim lá no final de 2019 e o juro do banco da Selic tiver 24%, ele vai resgatar para cada 100, 124. E você ficou com 106. E isso se você vendeu ao final de um ano, né? Se você vendeu ao final de um ano. Se você vender com um período mais antes, é 6,5 proporcional, né? 6,5 proporcional. Então, aí o que acontece? Depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Então é assim: venceu o título, você vai lá no Banco Central e vai resgatar. Quando eu digo vai, é tudo virtualmente. Me paga. Aí o Banco Central fala: é justo. Toma aqui o dinheiro referente à aplicação que você fez. Você aplicou R$100 mil a 6,5% ao final de um ano. Mais justo, nada mais justo que você levar os seus 106,50. Isso a grosso modo, né? Eu estou falando. E que tipo de título é esse? Somente título público. Só título público. Só título emitido pelo governo. É o que vocês têm que guardar. Tem muita informação, muita coisa que a gente tenta facilitar
O entendimento que é muita informação. Então, vamos pegar o que é mais importante. Pegar que os títulos eles são emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil. E aí o que acontece? Processa relativamente a esses títulos a emissão, o resgate, quando você vai lá, o pagamento dos juros e a custódia, porque você pode deixar os títulos lá também e não resgatar agora. Deixa lá. Entendeu? Participam do sistema na qualidade de titular de conta de custódia, além do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, bancos comerciais, bancos múltiplos, banco de investimentos. Deixa eu explicar uma coisa aqui. É assim, o Banco X, ele precisa fazer o recolhimento do compulsório todo dia, lembra? Todo dia ele faz o recolhimento, à exceção de quem é que não faz recolhimento no Banco Central? Cooperativa. Então o banco precisa ir ao Banco Central e fazer o recolhimento do compulsório. Só que o Banco Central tem o teto lá. O banco hoje, ele trabalhou o seguinte, negativo. Houve mais saques do que captação. E ele precisa, porque tem um teto lá também, ele precisa cumprir aquele teto lá no Banco Central. Mas não chegou lá. Faltou. Toda hora eu confundo isso aqui. Ó, o teto é aqui. Mas houve muito saque. O banco começou bem, mas houve muito saque e chegou por aqui, ó. Ele tem que fazer um empréstimo de curtíssimo prazo, mas aonde ele vai? Esse banco aqui, ele tem títulos públicos do Tesouro Nacional. Ele tem. Porque o dinheiro, aquilo que é dele, isso é um instrumento de proteção, aquilo que é dele, que está lá no Banco Central, já está lá, está custodiado no Banco Central. Eu mudei aqui sem querer. Está custodiado no Banco Central. Esses títulos públicos. Então ele chega aqui, esse aqui é o Banco X. Né? Ele está aqui. Aí aqui em cima, numa boa, tá o Banco Y, né? Aí ele chega e fala assim, olha, eu estou precisando preencher essa diferença aqui, porque eu estou em déficit com o Banco Central no dia de hoje. O que eu faço? Você faz o favor, me concede, isso é o banco que está superavitário no dia. O Banco Central sabe disso aqui tudo, porque é tudo online, tudo pelo sistema. Me concede o valor para eu alcançar esse teto e ficar bem, que eu dou para você em garantia, não está doando, ele não está vendendo isso aqui. Eu dou para você em garantia títulos públicos do Tesouro. Se eu não pagar, eu tenho, o que tem aqui dá 2 vezes mais, é um exemplo, tá? O que tem aqui dá 2 vezes mais o que eu preciso. Então você me concede que eu dou em garantia isso daqui. O nome disso aqui vai chamar taxa Selic, a taxa que vai influenciar, porque esse banco aqui agora vai dizer, tá bom, eu quero tantos por cento. Por exemplo, é 6,5, né? Aí pega isso aí, divide por dia, porque isso aqui é só por 24 horas. Isso aqui é só para o outro dia. É só para o banco aqui chegar no teto diário do compulsório, para cumprir as obrigações dele aqui. Então o que acontece? A Selic aqui, ó, entendeu? Vai criar uma taxa. E o que esse banco vai pedir é lógico, isso aqui está acontecendo, pode acontecer na verdade, de diversas formas, vários bancos precisando, vários bancos cedendo. Isso baliza uma taxa que o banco não vai querer fazer de graça. Então o banco fala, olha, eu quero 6,51 ao ano. E aí divide isso aqui por 360, que é o ano comercial, né? Para a gente ver quanto que dá aqui por dia, né? Então eu quero isso aqui, um exemplo. Isso daqui, esquece taxa, tá? Esse aqui é só exemplo, não pensa em taxa como oficial, só estou falando o exemplo. Quer dizer, ele vai trabalhar com uma taxinha que vai variar, né? O nome dessa taxa vai chamar Selic Over, que antigamente era chamado de overnight.
porque acontece justamente... Deixa eu apagar isso aqui. Acho que já passou o prazo, né? Vamos dar uma pausa. Overnight. Antigamente chamava isso, agora chama Selic Over, tá? Então o que acontece na Selic é basicamente isso aí. O banco define a taxa, essa taxa vai balizar toda a economia, o financiamento que você faz, o cheque especial que você usa e a compra no cartão tem a ver com a taxa Selic que o Banco Central fixa no Copom, que nós lemos ontem, que se reúne na terça e na quarta-feira, é isso daí, tá? Você impacta aqui, quando o governo fala lá, impacta aqui, porque essa taxa é que vai fazer com que os bancos definam como é que ele vai cobrar o juro de você para empréstimo e para cheque e cartão, né? Eles estão submetidos e que eles acabam passando para a gente. Isso, muito bem entendido aí pelo Rafael. Só que no ambiente Selic acontece isso também, entendeu? Essa taxa que os bancos trabalham, que é uma taxa que é maior normalmente, porque o banco ganha maior, essa taxa chama Selic Over. Agora, a taxa do Banco Central é a Selic Meta, né? O banco trabalha para manter a taxa de inflação sob controle, então Selic Meta de inflação, Selic Over. Beleza? Vamos dar uma pausa então para a gente